Senhor e Mestre Jesus, nosso divino amigo, mais uma vez diante de vós, para apresentar o relatório das nossas atividades, que são sempre voltadas para a vossa obra. Rogamos as vossas bênçãos para esta casa, que foi erguida em teu nome e por ti. O desenvolvimento das atividades seguem a vossa regência, a orientação, com o beneplácito dos bons espíritos que pertencem à vossa ordem. Reconhecemos, Senhor, que nada somos sem a divina orientação que parte de vós e dos bons espíritos que dirigem esta instituição. Rogamos-te que sempre faças um alerta em nossa direção, quando o rumo for desviado e não seguimos perfeitamente as vossas orientações. Os nossos agradecimentos, penhorados agradecimentos, à equipe espiritual desta instituição, que sobre a sua regência caminha segundo os passos do teu Evangelho, permitindo-nos servir e amar. Abençoa-nos, Senhor, hoje e por todo sempre, e que assim seja. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas, caros amigos, que nos acompanham pela web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Conforme anunciamos, ontem foi realizada a nossa reunião de Assembleia Geral Ordinária, aquela na qual os nossos trabalhos são apresentados aos sócios para que examinem o rumo que a diretoria vai dando às suas atividades. Alguns diretores residem fora do Brasil e também em outras cidades, além de Salvador. Nós tivemos a presença de alguns sócios, como também tivemos a presença através da internet daqueles que são o apoio, a vigilância da nossa casa. E as atividades foram apresentadas em torno do Centro Espírita Caminho da Redenção, que tem um programa dentro das pautas estabelecidas pelo governo nacional. E os que examinaram as nossas contas e a apresentação foram unânimes em aprovar aquilo que foi realizado. Simultaneamente, tivemos a Assembleia da Mansão do Caminho. As ações meritórias desta instituição, que representa a finalidade mais superior do Espiritismo. Também as suas contas, a apresentação, foram apoiadas por unanimidade, não só dos presentes, mas também como dos ausentes. Se algum sócio que não pôde vir por esta ou aquela razão desejar tomar conhecimento, basta procurar a nossa auxiliar, Dona Maria,
auxiliar do presidente, e pedi para ler ou para ver os mapas, os gráficos, e ter uma ideia de como vai a nossa instituição. Porque, infelizmente, enquanto estamos na Terra, nada pode ser feito sem a presença do dinheiro. Daí, realizarmos, vez que outra, um seminário para podermos granjear colaboração e para que não pareça que estamos cobrando pelo seminário, nós oferecemos um livro, que é o lançamento, com o preço do seminário. Oferecemos gratuitamente. Então a pessoa leva a última produção mediúnica, acompanha a análise do tema apresentado, cuja epígrafe é a mesma do livro, e tem razões para meditar demoradamente a respeito da grande problemática do existir. Assim, entramos no novo período ordinário de atividades até o próximo ano, se Deus quiser. Quem desejar ser sócio efetivo da nossa instituição, mais tarde pode preencher uma proposta que será levada ao nosso conselho. E o conselho apresenta a pessoa para poder ser uma espécie de responsável, porque chegam pessoas de todo quilate, de todo lugar, e não temos um mapa para poder saber quem está forrado de boas intenções ou de intenções perturbadoras, como nós vemos em nossa sociedade. Logo depois, o conselho aceita ou não. E a pessoa terá o direito de votar e de ser votada. Naturalmente, depois das exigências que o Estatuto impõe ao sócio efetivo. Porque todas as nossas atividades são gratuitas. E fazemos questão de mantê-las nesse nível, chegando ao ponto de termos renunciado aos professores pagos pelo governo estadual por causa da pauta. Estamos em nosso estado com um governo que estabeleceu que o aluno não pode ser reprovado. Nós pensamos diferente. Então, recusamos a sua ajuda e vamos pagar a todos os professores. São 1.019 alunos da Escola Jesus Cristo. Então, podem aquilatar a despesa e não cai do céu. É com muito trabalho. Muito trabalho. Então, a pauta pedagógica, nós, dentro do que o governo exige, atenderemos. Mas o mau aluno vai reprovado, sim, senhor. Aliás, para o bem dele mesmo. Vamos imaginar um médico que foi reprovado várias vezes. E que vai cuidar da nossa vida. Imaginemos um engenheiro civil que faz cálculos de matemáticos para estar neste salão com este vão sem coluna. Precisa ter um conhecimento profundo de matemática, de espaço. Estamos com o ar refrigerado em 2 máquinas para dar maior comodidade aos nossos frequentadores. Mas isso foi estudado, foi desenhado por engenheiros especializados, foi instalado em regime de prova e foi colocado. Então é natural que umas pessoas sintam um pouquinho mais de frio, outras, como nós aqui, sintamos um pouquinho mais de calor, porque a refrigeração teve em meta atender a todos. Mas como o orador espírita tem que sofrer, de vez em quando
os irmãos absorvem o ar refrigerado e nós ficamos, naturalmente, com o ar pesado, mas não reclamamos, ficamos contentes. Quero dizer que tudo tem uma pauta de trabalho, a que eu chamo dos bastidores. A gente chega e está tudo bem, mas porque foi trabalhado, foi arrumado, foi varrido, as cadeiras têm um funcionário para limpar, para arrumar todos os dias, todas as vezes que tem um trabalho. Mas a gente chega e olha, está tudo arrumadinho, o que é um milagre. E assim por diante. Então, é honroso para nós trabalhar em uma instituição que apenas doa. Doa a famílias necessitadas uma cesta básica que pesa quantos quilos, Mário? 10,7. Pesa tanto que o paciente não aguenta levar. São 16 questões atendidas, desde o feijão maravilhoso até queijo do Natal. Não será toda semana. E assim por diante. Nós temos tuberculosos, aidéticos, psicopatas, toxicômanos e pessoas como eu, idosas, porque eu sou muito jovem no coração, mas no corpo eu estou do fim de linha, que eu não consigo chegar à parte final. Tenho feito de tudo para chegar à estação e dizer, opa, quando eu vou saltar a estação intermediária, ainda tem mais um tramo pela frente. Mas nós temos outros velhinhos, outras velhinhas, todos muito bonitos, muito arrumados. Fazemos o que manda a técnica para as nossas velhinhas, faz inclusive musculação. Quem quiser que vá brincar com a velhinha da caravana e se prepare para o salto mortal, as velhinhas estão nota 10. Queremos dizer que estamos muito felizes com a nossa casa, que vai enfrentar mais um ano com a colaboração espiritual de vocês. Não temos como retribuir o pensamento, porque tudo começa no pensamento, depois na ação e depois na vivência dia a dia da ação e do pensamento. Quando estava em Orlando, há uns 20 dias, participando do movimento dos Estados Unidos, movimento nacional, foi muito interessante que eu estava terminando a conferência que me havia sido delegada. Eu falei no dia, falei no outro dia. E no momento que eu ia fazer a chave, coisa curiosa, me chegou uma inspiração. E então eu dei uma olhada no relógio, tinha passado apenas 1h10. Ora, de ano em ano, eu digo, não, eles vão aguentar uns 20 minutinhos mais. Dei uma risadinha e mandei brasa. Então, hoje, eu estava pensando o que era que eu ia dizer aos meus irmãos. Porque vocês não imaginam ter que fazer 3 palestras semanais para o mesmo público. E o povo é interessante. A gente começa a fazer, essa ele já contou. Esta eu me lembro. E uma vez, foi tão interessante, eu estava numa cidade do estado de São Paulo, bem perto da capital. E como eu me hospedara em Amparo, também em São Paulo, fizemos a viagem. E eu vim pensando qual seria um tema bom para esta cidade, que eu visito por primeira vez. E não era, eu já havia estado. Então, imaginei um tema muito interessante. E quando cheguei, eu me dei conta que eu já tinha estado ali, porque o ambiente me faz recordar. Não é fácil lembrar de 2.000 cidades aproximadamente. E então eu fiz o tema, as pessoas reagiram muito bem, muito simpáticas, e agora eu não lembrava que havia estado. Muito bem, imaginei o tema e fui. E comecei a falar e não notei que eu já havia estado naquela cidade. E, de repente, eu olhei para uma pessoa e eu ouvi a pessoa dizer assim, da outra vez ele falou exatamente isso. Eu disse, meu Deus, não é possível.
eu tenho uns 500 temas definidos, marcados, os tópicos. Naturalmente a gente mistura, enfim. E aí eu me dei conta e me lembrei. Digo, mas o que é isso? Eu ainda não tinha essa idade toda, não. Eu estava com apenas 95 anos. Então eu digo assim, meu Deus, eu estou ficando caduco. E isso eu estou falando, né? E estou pensando, como é que eu vou sair? Era uma história muito comovedora, na qual o personagem principal sofre de tuberculose. E eu, então, falava da tragédia da tuberculose, principalmente no século XIX. E eu me lembrava agora que eu falava exatamente aquilo. Não com as mesmas palavras, é óbvio. E então eu disse assim, vou dar um jeito. A pessoa morreu tuberculosa. Vou dar um jeito. Aí falei. E dei o jeito. O povo gostou, bateu palma. Quando eu terminei, o presidente me disse, de volta, eu adorei a palestra. Eu digo, não diga, eu acho que você já tinha falado aqui qualquer coisa semelhante. E eu ia acompanhando. Só que da outra vez, a pessoa morreu tuberculose. Eu digo, exatamente. É que agora era outra pessoa. Então, morreu de acidente de trem. Matei a pessoa embaixo das rodas do trem. E ninguém percebeu no auditório. Aí uma pessoa disse assim, você conhece a viúva dele? Eu disse, ainda não. Daí, eu hoje disse assim, eu vou pegar a deixa de Orlando e vou começar com uma coisa muito simples, de uma grande jornalista americana. Ela sonhou, isso nos anos 70, ela sonhou que o mundo estava muito pervertido e ela fazia parte de uma religião muito severa. Então lhe veio a ideia de contar à juventude algo que impressionasse a juventude. Era uma frase apenas, mas ela não encontrava jeito de colocar a frase nos discursos. Então ela resolveu escrever um livro para citar a frase. E escreveu a autobiografia. Então a autobiografia dela, Ruth Stout, é de uma beleza incomum. E ela encaixa, que quando era pequena, de 4 anos de idade, ela aprendeu uma lição que se tornou seu guia espiritual durante toda a existência. Agora tinha 40 anos, era uma psicóloga clínica muito exitosa nos Estados Unidos, havia publicado muitos livros, era uma terapeuta fantástica. Mas então, ela estava aprendendo a viver. Tinha mais 2 irmãos. Morava na Califórnia, em Santa Mônica, bem ao lado de Los Angeles. Quando ela chegou à sala, uma sala grande, com janela para um lado, outra, jardins, roseiras, a beleza do clima bom da Califórnia. E então, ela chegou à janela e viu que os irmãos estavam chorando. Chorando porque eles tinham uma cadelazinha, chihuahua, que era um encanto deles e era a perturbação delas. Porque a cachorrinha sempre mordia a perna dela, arranhava o sapato. E eram 2 rivais como em uma guerra mundial. Ela já olhava para a cachorrinha e a cachorrinha parecia sorrir, avançava para ela, arranhava. Então, ela detestava a cachorrinha. Mas, quando ela viu que os irmãos estavam sepultando a cachorrinha no jardim, ela se comoveu, porque os irmãos se comoveram. E ela, apesar de não gostar da cachorrinha, começou a chorar. O avô, que estava na sala de jantar, aproximou-se e disse-lhe, Ruth, vamos pular a janela? E ela adorou, pulou a janela com o avô e correu com ele até o lugar em que os irmãos estavam
fazendo uma sepultura digna da cachorrinha. Naquele tempo, não havia esse mistério afetivo pelos animais. Pelo contrário, eram muito maltratados. E então, os irmãos estavam cuidando, ela se comoveu tanto de ver Irta, a cachorrinha, ela notou que a cachorra era bonita, que a implicância era dela. E aí pediu aos irmãos para acarinhar o cadáver da cachorrinha. Assim concordaram, ela acarinhou, e o avô ficou olhando a cena. E todo mundo chorou, menos o avô. Então o avô disse, pronto, Ruth, já traduziu os seus sentimentos, e ela com lágrimas meneou a cabeça e disse, agora venha cá, vamos pular a janela, que sua mãe não veja. Aí entraram pela janela, pularam, e ele disse, estamos nesta janela, aquela outra, para onde é que ela olha? Vamos olhar para onde ela olha? Atravessaram a sala, debruçaram na janela e olharam. Olharam e o avô disse, vamos saltar de novo? Saltaram essa janela e correram para o jardim. Havia uma roseira com lindos botões vermelhos de rosa. E o avô disse assim, lembra que na primavera passada nós plantamos esta roseira? Ela disse, é verdade, vovô. Veja, a terra recebeu aquele pedaço que estava abrindo-se em flor. E agora nós temos esta linda roseira. Ela então diz, eu me entusiasmei. A roseira frágil, mas cheia de botões. Alguns pareciam felizes da vida. Estavam desabrochando, e a primeira pétala, a segunda. Aí vovô disse assim, cheire. E eu me aproximei da roseira e aspirei o ar. Havia um hálito muito agradável e enriquecedor. Eu lhe disse, vovô, que maravilha é esta roseira, vovô. Ele disse, então, Ruth, vamos voltar à sala. Voltaram, pularam a janela, e ele me levou até o centro da sala. E me disse o seguinte, na vida de todos nós, sempre existem duas janelas de portas abertas. Uma que olha a dor, a outra que olha a alegria. A verdadeira sabedoria da vida consiste, quando estamos na janela da tristeza, lembrarmos que atrás de nós tem pessoas rindo, alegres, e que a gente deve sair da janela da tristeza e passar para a janela da alegria. Mas toda vez em que estivermos na janela da alegria, lembrarmos que atrás de nós tem alguém chorando, tem alguém sofrendo. E nos cabe levar uma palavra de alegria e de paz, sair da janela da felicidade para levar um pouco de felicidade a alguém. E ele me olhou e perguntou, compreendeu? E eu disse, compreendi. É que vale dizer que nunca podemos ficar em uma só janela, principalmente a janela da tristeza, porque a tristeza é como uma nuvem, e a nuvem, ao tapar o sol, dá ideia que a terra volveu à escuridão do passado. Engano, porque o sol continua brilhando. A nuvem é que impede dos raios atravessarem. É curioso notar este fenômeno. Seja a janela da tristeza, morreu alguém. E então, ao invés de eu chorar, não terei mais contato com alguém. Eu vou lembrar de quantas felicidades eu tive com a pessoa. Normalmente, nós queremos a felicidade de amanhã, mas o amanhã sempre se transforma no ontem, depois que passou. E nós deveremos ter o encanto da felicidade, do bem
que nós experimentamos. E quando estivermos na janela da alegria, achando que o mundo é uma maravilha, repartirmos da nossa alegria uma cota com aqueles que estão chorando, com aqueles que estão sofrendo. Eu elegi essa questão das duas janelas e nunca fui infeliz. Ruth Stout estabeleceu como regra fundamental: a dor não é uma desgraça, é uma ocorrência. Quando furamos o pneu do carro, não é nada de surpresa, é um fenômeno comum. Quando é uma mulher que está dirigindo o carro, se prepare para qualquer coisa, dizem. Mas eu tenho exemplo de mulheres notáveis dirigindo o carro. E tenho um amigo, por exemplo, que é um ótimo chofer, mas ele não consegue dar marcha a ré. E então, ele foi pegado uma vez, e o guarda disse: dê marcha a ré. Ele disse: eu não sei. E como é que você conseguiu a carteira? Ele disse: eu tirei em tal cidade. Eu não vou dizer o nome da cidade, porque é uma alta responsabilidade. Pode ser que muita gente aqui vá tirar a carteira, que até hoje não tirou. O que me leva a ver que nós devemos ser sinceros, não ao ponto de ser sincero demais. Um homem ia dirigindo o carro, a esposa ia ao lado, e dizem que as mulheres são muito discretas, caladinha, guardando segredos. E, de repente, um guarda de trânsito buzinou, apitou, ele parou. O guarda chegou e disse: os documentos. Ele não tem não. Ele olhou para a mulher e disse: não tem não. Ele é barbeiro, ainda nem tirou a carteira. O guarda disse: não tirou a carteira. Ele disse assim: ainda não, não é bem, mas eu vou tirar um dia. Ele disse: ele faz isso há 10 anos e nunca tira. E não é o senhor primeiro, não. Outros já colocaram multas. Ele disse que vai tirar a carteira, mas não tira. O guarda disse: muito obrigado. A senhora é a esposa dele? Ele disse assim: é a desgraça da minha vida. Havia uma afinidade tão grande no casal que cada um opinava de uma forma própria. Mas isso é muito interessante, porque essa lealdade de estar nas duas janelas ao mesmo tempo não é possível. Tem que se eleger uma janela. E cabe-nos a cada um de nós qual a melhor janela para poder viver a nossa vida. É claro que nós optaremos pela janela da alegria, mas vale a pena, de vez em quando, na alegria, pararmos e agradecermos a Deus as experiências da nossa vida. Não há muito. Alguém me dizia: eu tenho ideias maravilhosas, mas há algo que impede de executá-las. Eu já estou com 52 anos e não consigo fixar-me nesse emprego para poder ter a minha vida equilibrada. E agora mesmo estou na incerteza. Ele estava no meio da sala, né, as duas janelas abertas. Mas como ele estava acostumado a sofrer, ele disse: eu estou quase desistindo. Eu digo: não faça isso. Pegue o primeiro trabalho que lhe vier à mente. E se ele não for feliz, adquiriu experiência. Ninguém consegue experiência sem ter errado. Eu tenho uma netinha que eu considero a menina prodígio. Ela é formidável. Basta dizer que ela está com 4 aninhos. E na escolinha que ela frequenta, no jardim de infância, ela fez uma piruetazinha. E pegou o lápis de um colega e se ateou a isso. E o coleguinha queixou a professora. E a professora chamou-a e disse: você está com o lápis que não é seu. Ela disse: é verdade? Pois é. E não devolveu o lápis.
A professora falou ao pai dela. A autoridade do pai chegou para ela e disse assim: minha filhinha, é verdade que você hoje teve um problema na escola e você ficou com o lápis que não era seu? Ela disse assim: não se meta, isto é uma longa história. Então, o justo motivo de roubar, de furtar, já estava começando bem com um lápis. É assim que começa, depois vai para o orçamento da nação ou outra coisa, e aí estabelece o hábito, porque a nossa vida é resultado dos hábitos. Tudo fazemos por hábito. Aquele que não tem bons, tem maus hábitos. Ninguém pode viver sem hábitos. Então, muitas vezes, nós temos uma religião e vamos à religião, ao ato religioso, ao culto, por hábito. Então, eu vejo a pessoa vai à missa. No caso, eu fui católico 15 anos. E então, vão, como é a missa habitual, é a missa dos pobres aos domingos, missa das 6. E aí o católico dorme. Até a hora da comunhão, quando bate o sino, ele acorda, distende a língua e bota a hóstia. E ele volta para o lugar e volta a dormir. E então eu acho interessante. Ele foi à missa, mas não ficou lá. Ele esteve presente, mas não estava lá. Eu sei que no Espiritismo não acontece isto, mas de vez em quando eu dou uma olhadinha como que não quer nada e conto quantos estão cochilando. Porque a vida não é fácil, né? Aguentar esta vida horrorosa durante 1 hora, e tem uns que são técnicos, já dormem antes de começar a reunião. E deve ser por causa do ritmo da palavra, por isso que eu falo alto, falo baixo, porque nesse vai e vem, uma amiga me disse: Divaldo, hoje na sessão mediúnica, o guia espiritual falou. Nossa, falou tanto. Eu dormia, eu acordava e o espírito falando. Eu dormia, eu acordava. Falou foi coisa. Ele não venha mais não, meu bem. Se perder seu tempo ouvindo o guia espiritual. O pior é que eu gosto. Mas eu gosto mais também quando o guia está falando aquela coisa linda. Eu aí durmo e sonho. Eu digo, vou pedir à diretoria colocar uma rede, assim, como as redes da Paraíba para cima, as redes dos navios do Amazonas, que a brisa agradável do Rio Negro, o outro, sacode, e os mosquitos também. Porque nas sessões mediúnicas vão muitos mosquitos, alguns ainda são pouco ilustrados. Por exemplo, como é que chama o mosquito no Pará? Pode falar alto. Aqui não, eles vêm sem ser chamados. De vez em quando eu vejo uma pessoa de sexo feminino abaixar e digo, lá vai um mosquito, né? E tem uns que são quase invisíveis, maruins. Não é que aqui tenha uma pessoa atrás de casa, porque aqui não tem. Com ar refrigerado, eles arrumam a mala e vão embora. Mas enquanto abre e fecha, eles ficam na espia. Abriu a porta, eles entram. Quando o ar aumenta, eles saem. Mas então podem bater no maruim, que eles também agora estão tão atrevidos que estão picando em calça jeans. Uma amiga me disse, eu venho à sessão de calça jeans, e ele pica. Eu digo, mas minha filha, não é todo dia que ele acha um sangue tão doce como o seu. É uma bênção de Deus. Então, vamos criar hábitos. O hábito da prece. E no hábito da prece, pessoas me dizem, Divaldo, eu sinto tanto sono, que mesmo quando eu vou orar, eu não passo do perdoa. Eu falo, o que é o perdoa? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Eu digo, tem um jeito, fique de pé. E outros,
conseguem o milagre de dormir na mediúnica. E a gente se insinua, porque a gente fica um pouquinho assim, descaracterizado, e chama a atenção de que assim, também tem ar refrigerado. Eu já vi que é o ar refrigerado. Eu acho que eu vou pedir ao presidente para desligar, né? Um calorzinho, uma sudorese abundante. A pessoa fica tão preocupado em enxugar o suor, porque quando fecha tudo, o clima sobe. Mas então vamos aprender a orar. Vamos além do perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos. E então, na hora que dissermos isto, perguntar, será que eu perdoo mesmo? Não, eu perdoar, não. Eu desculpo, mas que a pessoa vai me pagar, sem dúvida. E então apela para Deus. Eu perdoo, mas Deus vai cobrar. Então, como nós somos ingênuos, se eu falei mal de alguém, Deus vai derrubar minha língua. É uma arte, mas é um hábito. A gente fala isso por tradição, por hábito. Deus não cobra nada. Que Ele não é cobrador de imposto, muito menos de imposto de renda, que a gente paga aqui no Brasil com muita alegria, porque sabe que o imposto de renda vai ser muito bem aplicado. Então a gente chega até a dar. Eu nunca tinha pago imposto de renda, porque eu sou funcionário público, aposentado, calculem, depois de 35 anos, quando eu fui receber do Instituto meu salário, eu fiquei com vergonha. 35 anos. E eu tinha feito uma reserva de 10 salários mínimos. Então se faz uma conta tão perfeita que eu ia receber 2 salários mínimos. Daí a pouco eu ia pagar salário mínimo. Mas bem, então um amigo perguntou assim, Divaldo, quanto você está ganhando? Eu aí menti. Porque se eu dissesse quanto estava ganhando, era vergonhoso. Ele disse quanto eu? Assim, nem me lembro direito, mas uns 5 mil naquele tempo. Era um dinheirão. Hoje, 5 mil não dá para comprar picolé. Porque tem aqueles picolé de ouro em Dubai, a pessoa compra picolé de ouro e chupa picolé de ouro, tem sapato de ouro, carro de ouro. Imagine um funcionário público em Dubai. Ele vai logo morrer afogado pelas enchentes em Dubai, coisa que não aconteceu nunca, porque o mundo está experimentando uma grande mudança e nós temos que nos adaptar. Já notaram pelas redes sociais como todo o mundo, desde a Islândia, que é um país que ninguém aqui no Ocidente dá conta, é um país de gelo. É um país agora que está com uma fissão, a terra abriu e o buraco tem 150 metros de profundidade e continua abrindo. Quando menos esperar, o país vai virar 2. A África também. Já tem agora uma fissão, uma abertura na terra de mais de 300 quilômetros. A terra balançou. Nova York, a terra balançou. No Jersey, a terra balançou. Aqui, o Brasil, ainda não tivemos esta felicidade. Só teve uma sacudidelazinha. Eu estava no Equador e havia chegado pela manhã para uma conferência às 18 horas. Então, havia uma preparação e a cidade é muito quente. Depois do almoço, eu me deitei um pouco para poder descansar e me preparar para a palestra. De repente, eu tive a sensação que a cama estava balançando. Eu disse, que coisa engraçada, a cama está balançando. O lustre começou a balançar. E eu digo, mas o que será? Não me lembrei que era terremoto. E passou, graças a Deus. E aí, meus anfitriões perguntaram, como é que você foi de terremoto? Eu disse, muito bem. Quando foi o terremoto, ele disse, a meia hora. E aquilo foi terremoto? Ele disse, foi. Eu digo, graças a Deus, o epicentro foi no Oceano Pacífico. Então eu recuei. Há um dia que eu estava na Argentina, e numa cidade do interior, nas montanhas argentinas, eu fui proferir uma conferência. A cidade muito católica, mas a pessoa que me convidou era muito envolta em política, e era uma pessoa muito amada. Então convidou
para que fosse ouvir uma palestra de parapsicologia, porque é uma forma de disfarçar a palavra espiritismo, reencarnação, comunicação. Então eu usava a palavra técnica da parapsicologia. As pessoas não entendiam, mas depois eu explicava. E, de repente, o auditório estava cheio. Eu comecei a falar sobre Jesus e Nicodemos, o Evangelho de Jesus. E eu disse assim, Nicodemos pergunta, Senhor, eu sei que tu vem de Deus, porque ninguém faz o que tu fazes se Deus não estiver com ele. Diz-me o que é necessário fazer para entrar no reino dos céus. É a pergunta do doutor da lei. Jesus então olha para ele e diz, em verdade vos digo que é necessário nascer de novo. Ele era um homem sábio, era um guru, era o mestre do sinédrio, da alta corte. Ele diz assim, mas como pode uma pessoa de idade nascer de novo, pegar o ventre de uma outra mulher para renascer? Jesus olha para ele e responde, tu és doutor da lei e ignoras isto. É necessário nascer da água e do Espírito para entrar no reino dos céus. E aí vai o diálogo. As religiões disseram que esse nascer de novo é o batismo, por causa da água. Mas o batismo que está no Evangelho não era como o batismo que está na atualidade. A pessoa adulta que se considerava errada, diante da congregação, dizia, fulano, eu quero lhe pedir perdão publicamente. Eu cometi um crime contra você. Aí narrava o crime, pedia perdão, e o pastor, de acordo com o perdão, liberava a pessoa da culpa, mas a pessoa não era mais a mesma, mudava de nome. O batismo dava nome do indivíduo que mudou de vida para melhor. Então, derramava água pela cabeça e mudava de comportamento. Necessário nascer da água e do Espírito. Então, o batismo ficou como uma regra de toda vez que a gente se converte a uma religião, batizar-se. Nós, espíritas, não batizamos, porque nós não temos pecado. Nascer não é um pecado, é um fenômeno biológico. E isso vem da Idade Média, em que o sexo era uma atitude perturbadora, era uma atitude pecaminosa. A malícia da pessoa era muito grande. Mas é também pecado comer muito. A pessoa é glutona, tem a glutonaria. É pecado rir demais, é patológico. É pecado falar mal do próximo, é desrespeito. Então, o sexo tem a sua função, em que dois gametas se unem para criar um indivíduo. Mas ele só tem valor se vier a alma. Aí está a reprodução in vitro, a reprodução através dos ventres alugados, a reprodução através do feto guardado para o momento próprio. Então, há casais que guardam o feto, porque se um dos dois morrer e ficarem sem herdeiros, podem, dentro dos próximos 5 anos, repetir a experiência, colocar aquele óvulo, que já é um ovo, está fecundado, já tem espírito, e nascer uma pessoa. Então, o Espiritismo diz que nascer de novo é reencarnar de novo. E vejamos, por que reencarnar de novo? Porque nascer da água
não é derramar água na cabeça, não. É nascer da água. O espermatozoide é uma gotícula gelatinosa de água, cuja próstata masculina secreta um hormônio para diluir essa pasta que nós temos no organismo. Então, vem a parte masculina, dilui, e esse espermatozoide corre pela trompa de Falópio até encontrar um óvulo no período de fecundação da mulher. O óvulo desloca do útero e quando os dois se encontram, o óvulo é poroso e o espermatozoide penetra até a cauda. A cauda cai e a pessoa fica em gestação. Qualquer tentativa de interromper é crime. É infanticídio. Então a pessoa usa a pílula do outro dia, mas ela mata o ovo que já está com o espírito. E tem muitos mecanismos que podem evitar a fecundação. É ético, é justo, é moral, é normal. Mas outros comportamentos são criminosos. Daí, o direito internacional criou o infanticídio e fez que o feto, que já é gente, tivesse direitos. Ele tem direito à vida. Interromper é matar. Então o Espiritismo vem nos dizer que a nós nos cabe, desde que buscamos a ternura, a comunhão sexual, que nós nos preparemos para as consequências. Eu planto uma árvore, claro que essa árvore vai crescer, não do tamanho que eu quero, mas do tamanho da fatalidade do vegetal. Então, ele vai se desenvolvendo. E é uma honra para nós ter o filho, mediante o casamento, mediante a união marital, ou mediante uma experiência inadvertida que a pessoa não teve cuidado de pôr a cabeça. Não é nada imoral, é legal e abençoado por Deus. Então, houve uma corrente de que o exercício do matrimônio através de pessoas heterossexuais era perigoso para a humanidade, porque a fecundação crescia muito. Vamos ver, no século XVIII, nós éramos 1 bilhão de pessoas. Em 2 séculos, somos quase 8 bilhões. E reproduzindo, vamos ver onde vai dar. Daí as lutas inteiras para a preservação, como na China, é proibido ter mais de um filho. E quando tem um filho mulher, é um problema. O governo exige matar. Aceita o nascimento do rapaz. Aí que chegou agora da China, que é mais homem do que mulher. Então a China está fazendo discretamente uma convocação de mulheres que possam ir para o Oriente para poder estabelecer. Nós vemos países como a Holanda, que em breve, uns 200 anos, não terá mais ninguém holandês, porque a mistura está de tal forma, e as mulheres europeias têm 1 ou 2 filhos, enquanto os orientais têm 10, 12, 15, os maometanos têm muitos filhos, porque Alá pede que se fecunde. E quanto mais filhos tiver, melhor. É um conceito. Então, o que fica para nós, no meio dessas confusões? A certeza do hábito bom, a oração, a certeza de que nós somos indestrutíveis, que a vida tem um sentido, criarmos o hábito do perdão, da compaixão, da misericórdia. E eu venho notando
que nas redes sociais já existem vários impressos, vários recados de que fazer o bem é bom para quem faz. Quando a pessoa passa e deixa cair o dinheiro proposital. Mas aí alguém passa e pega e joga. Até que alguém chega, não, o dinheiro não é meu. E vai procurar quem é que jogou o dinheiro e entrega. Então tem havido lições belíssimas desta forma de ajudar o próximo. Então, uma última que eu vi era que o menino japonês, brincando, arranhou um carro de um homem muito rico, um arranhão no carro vermelho. Então o senhor saltou, furioso, golpeou o menino. Moleque, esse carro custou $2 milhões. E o menino disse, mas eu pago o conserto. Como o conserto? Num carro desse original. Aí apareceu o pai do menino e perguntou o que era. Então queixou-se, depois é seu filho arranhou o nosso carro de $2 milhões. Ele disse, não tem problema. Eu lhe pago os $2 milhões. Ele olhou para o senhor e disse, você o que é que tem? Ele disse, dinheiro. Tenho muito dinheiro. Pegou o telefone, ligou, daí a pouco chegou um carro com um funcionário trazendo uma pasta e $2 milhões na moeda ien, que é a moeda japonesa. Aí o dono do carro teve um choque, porque o homem era realmente rico. E disse, agora vamos passar numa casa, fazer a escritura da venda do seu automóvel. Então o ricaço ficou embaraçado, porque o carro dele era de $400 mil. Para assustar a criança, ele deu esse exagero, mostrando que a mentira tem perna curta. Sempre é desmascarada. Então, aí eu me lembrei do Evangelho. O apóstolo Paulo sempre dizia, nada há oculto que não seja revelado. E, de fato, quantas vezes a pessoa, na hora da morte, conta um segredo. E a coisa só é segredo enquanto ninguém conta. Contou, não é mais segredo. Então, nós que temos os nossos segredos, tenhamos cuidado. Não contemos a qualquer um. Se foi um erro que nós cometemos, nós reabilitemos uma boa. Nada de fazer culpa. A culpa não paga dívida, mas de aguentar as consequências do nosso ato. Isto é, sair da janela da alegria, que é uma farsa. A gente vê nas redes sociais pessoas felizes, mas é só máscara, são profundamente infelizes. Há algumas que às vezes eu vejo, eu conheço a pessoa fora da rede, e coitadinha, curte uma pobreza, mas na hora bota um retratinho trabalhado e diz assim, ontem eu me alimentei de uma bacalhauada, porque quem come bacalhau hoje tem que anunciar no jornal. Quando eu era menino, bacalhau em Feira de Santana era vergonha. Quando o pai comprava e mãe ia assar, ela sacudia o cheiro para o vizinho não perceber que a gente estava comendo bacalhau. Agora a gente posta. E então, todos assim, olha, você viu a bacalhoada da casa de fulano? Não me convidou. Aí fica de mal, porque não foi convidado, porque a gente quer estar em todas. Mas para ir ao convite tem que levar alguma coisa. Tem que passar ali no shopping e comprar um bolinho. Mas um bolinho que dê para 50 convidados e etc. Daí, a doutrina espírita é uma mensagem de alegria que Ruth Stout sintetizou nas duas janelas. Quando a dor vier, digamos, meu Deus, muito obrigado pela experiência que me concedes, a fim de eu ser muito feliz logo mais. Vamos agora experienciar a bênção dos passes, receber a energia do mundo espiritual
e dos companheiros de trabalho. Mestre Jesus, abençoa os servidores da tua causa, os companheiros de mediunidade, para que eles possam traduzir e multiplicar as energias fluídicas que vêm do mundo espiritual. Permite que, através do nosso sistema nervoso central, as energias do alto enriqueçam nossos dínamos geradores de força e nós possamos amparar aqueles que serão beneficiados. Nós te pedimos, por nós mesmos, tem compaixão da nossa família e ampara nosso lar, nossos afetos, mas também os desafetos, aqueles que não gostam de nós, aqueles que vibram contra nós, todos aqueles que maldizem e perturbam os demais. Nós te pedimos pelos doentes, pelos enfermos que nos pedem para orar por eles. Ó Senhor, abençoa Aninha, faze que ela, neste momento, se renove daqueles que nos pedem, com doenças às vezes irrecuperáveis. Também te pedimos pelos suicidas que anteciparam o retorno à casa espiritual. Nós te pedimos, amigos queridos, que permaneceis conosco, que nos ajudeis em nossos problemas, em nossas convulsões interiores. Abençoa esta tua casa, seus diretores, seus frequentadores e os clientes que fazem parte da nossa atividade. Ó Jesus, nós queremos pedir-te pela paz, a paz no Brasil, pelas nossas autoridades, por aqueles que nos governam, para que o façam com justiça e abnegação. Pedimos pela paz universal, acalmar o monstro da guerra e auxiliar-nos na ventura da paz, ao atingir este nível de tecnologia e de civilização. Em teu nome, em nome de Deus, de Maria Santíssima, dos Espíritos Nobres, encerramos a nossa reunião com votos de paz para todos nós.